Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Querido rádio ouvinte, desde que o homem caiu no pecado, desde que ficou separado de Deus em razão de sua autossuficiência, ele vem construindo suas vias religiosas mais diferentes. O mundo está infestado de todo tipo de religião. Religião é transcendental, cujo Deus é distinto do seu admirador. A religião é secular, cujo Deus se confunde com o próprio adorador. O terreno religioso é rico em variedades. E a religião não tem valor nenhum para religar o homem diante de Deus. Embora a religião tenha o significado de religação. Tantas são as pessoas, tantas são as religiões. Tem um ditado assim. Os métodos às vezes são diferentes, mas a essência sempre é a mesma. Por trás da construção religiosa há sempre um esforço humano para conquistar a aprovação. Por isso, tudo aquilo que o homem faz para se aproximar de Deus é matéria religiosa. Todos os esforços e todos os meios de que dispõe para fazer jus aos cuidados do seu Deus são expedientes religiosos que manipulam os sentimentos de reconhecimento e aceitação. Infelizmente, a raça humana está dominada em sua essência pelos movimentos de cunho estritamente religioso. Religião é um termo confuso em todas as suas manifestações históricas, mas sempre confirma o papel do ser humano diante de alguma evidência sobrenatural. A religião aponta para a existência de alguém ou alguma coisa que exerce uma influência direta na vida do seu adepto e cria um vínculo de dependência e admiração capaz de manter a felicidade até os níveis do fanatismo. O religioso é sempre um gerente de atividades transcendentais, que se esmera ao máximo para ganhar pontos perante a diretoria de uma certa empresa enigmática, tentando com isso decifrar a charada metafísica da maior carência particular no seu interior. O ser humano luta como pode para tentar resolver o paradoxo de sua crença, que por mais incompreensível que pareça ser e por mais abstrato que seja, o seu negócio o torna um executivo eficiente de causas nebulosas dessa crença, na busca permanente de um estado aprazível que traga maior satisfação ao seu mundo interior. No lado oposto ao da religião está o Evangelho. Esse sim. O Evangelho é uma arquitetura da suficiência de Deus em todas as suas manifestações. Enquanto a religião é uma reação do ser humano diante de questões transcendentes, o Evangelho é o descanso do homem perante a revelação imanente de Deus. Imanência é Deus se relacionando com o ser humano, é o desejo de Deus ele relacionar com as suas criaturas. No Evangelho, Deus assume completamente a responsabilidade de alcançar o pecador perdido e salvá-lo por inteiro do seu estado ansioso de perdição. Não há aqui qualquer esforço ou mérito do pecador para a sua salvação. A diferença fundamental entre a religião e o Evangelho encontra-se no sujeito da ação. Quando o homem é agente para ser aceito diante do seu Deus, isso é religião. Agora, quando Deus age aceitando o homem pecador inteiramente pela sua infinita graça, isso é Evangelho. A religião é um produto do homem que o escraviza, enquanto o Evangelho é uma obra acabada da graça de Deus que pode realmente libertar o escravo. Enquanto a religião dita o que o homem deve fazer pelo seu Deus,
O Evangelho de Jesus Cristo trata do que Deus tem feito através de Cristo pelo homem. A religião aponta para a busca humana do seu Deus e o Evangelho para a busca divina do homem. Na religião há uma escada que tenta chegar até as alturas de Deus, fazendo do homem um alpinista exausto. Entretanto, no Evangelho, o elevador desce ao porão mais baixo da falibilidade humana e apanha este homem sem qualquer esforço de sua parte. Essa obra é uma tentativa pálida de ressaltar as diferenças entre esses dois padrões de conduta diante da realidade espiritual. Muitas pessoas nesse mundo encontram-se confusas com o imbróglio religioso e não sabem fazer distinção entre o Evangelho e a religião. Sabemos que o Evangelho transforma o pecador, pois é a dinâmica de Deus, ou seja, o dínamo de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. A religião só reforma o homem de fora para dentro, enquanto o Evangelho transforma o homem de dentro para fora. O mundo se encontra muito infestado de religiões. São bem mais de 20.000 religiões existentes no mundo. Há uma multidão incontável de pessoas confundidas com todos esses esquemas. Por isso precisamos distinguir uma coisa e outra. A religião é o homem buscando a Deus e por isso há muitas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem. Por isso mesmo há somente um Evangelho. As religiões são muitas em suas formas, mas têm o mesmo programa. Elas mostram os homens buscando a Deus através dos seus esforços e expedientes de justiça própria, macerações, boas obras, rituais, que manifestam algum valor daquele que está tentando alcançar a Deus através dos seus esforços. O Evangelho mostra Deus alcançando o homem pela revelação graciosa do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. A ênfase do Evangelho é completamente diferente do esquema religioso, pois Deus desce do seu trono glorioso e se encontra com o homem no patamar da sua queda. O Evangelho é singular, é exclusivo. Jesus difere de todos os demais líderes religiosos na sua essência, pois enquanto os outros guias são homens caídos tentando subir os degraus da exaltação espiritual, o Senhor Jesus é Deus esvaziando-se até o nível da encarnação, a fim de libertar o homem na sua mania de glorificação pessoal. Jesus Cristo é o único que, sem pecado, assume o lugar do perdido e chama-se a responsabilidade de justificar esse transgressor por meio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele substitui o réu pecador na cruz com o propósito de incluí-lo no mesmo holocausto e, desse modo, morrendo a morte do culpado, pode transferir sua justiça ao indigno pecador. Ele, e somente ele, toma a causa do infrator, morre e sua morte de cruz concede ao pecador uma nova vida. Sabemos que há muitos erros que alimentam as paixões e os preconceitos. Mas a verdade satisfaz a lógica do entendimento, ao mesmo tempo que acalma os sentimentos agitados de uma alma inquiridora.
Só a verdade do Evangelho produz libertação. Por isso o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Amigo ouvinte, somente a verdade do Evangelho produz libertação. Não a minha verdade ou uma verdade particular qualquer. É preciso sair desse terreno estreito de verdades relativas, pois a verdade só é verdade quando a verdade é para todos. A grande necessidade que temos no mundo contemporâneo é do conhecimento da verdade de Deus, sem preconceitos ou crendices culturais ou qualquer outra coisa. A verdade do Evangelho geralmente ofende os homens porque ele rouba o bom conceito que fazem de si próprios. Somente os obstinados e raquíticos se trancam nas suas torres de intolerância e se fecham para não conhecer a verdade que liberta. Mas só Jesus liberta o pecador, dá-lhe paz e luz e tira seu temor. Que Deus te abençoe rico e abundantemente.